Ok, amigos, estudo da lição número 10, a parte de quarta-feira, falando sobre caridade no leito de morte. Quando falamos sobre dinheiro na igreja, oferta, algumas pessoas franzem a testa, não gostam desse assunto. Quando se fala em mordomia, as pessoas até se viram de lado, não gostam que se toque nesse assunto. Muitos não contribuem para Deus enquanto estão saudáveis, e no leito de morte as pessoas se tornam caridosas. Alguns parecem que querem comprar a aprovação divina, dando uma boa oferta quando estão para morrer. Nada contra, mas se o motivo for a avareza que a pessoa demonstrou a vida inteira, não tem muito valor para Deus. A pessoa pode fazer uma oferta, a pessoa está doente, está em estado terminal, então a pessoa pode fazer uma doação, deixo meus bens, eu deixo isso para a igreja. Então a pessoa pode fazer isso, mas não pode ser motivado pela avareza que a pessoa teve a vida inteira, para no final da vida querer então fazer uma contribuição como se estivesse tentando agradar a Deus. Por isso, ao final do culto, o tesoureiro da igreja se dirigiu lá na frente e disse: irmãos, eu tenho 3 notícias para vocês, uma boa, uma notícia ruim, primeiro uma notícia boa e uma que eu não sei. A primeira notícia ruim é o seguinte: precisamos fazer um telhado novo para o templo, está chovendo aqui dentro e nós já temos o dinheiro. Essa é a boa notícia, nós já temos o dinheiro. A má notícia é: o dinheiro está no bolso de vocês. E a terceira notícia é: eu não sei se vocês vão contribuir. Logicamente que uma pessoa convertida não precisa nem fazer nem apelo. Na minha igreja tinha um ancião, até o pastor pensou que ele estivesse assim, querendo tomar o lugar dele. Era um homem assim, disposto. Quando teve campanha para comprar os bancos da igreja, na comissão, ele já levantou, já foi dizendo: irmão Gilberto dá quantos bancos, irmão fulano dá quantos bancos, e vai anotando aí, secretária. O pastor ficou olhando e disse: que é isso? Esse irmão está tomando minha frente? Mas era o entusiasmo dele, porque era um homem que tinha um depósito de reciclado, mas ele dava para Deus assim ofertas maravilhosas, tá? Uma pessoa que não media esforços para assim colocar nas mãos de Deus recursos para que sua obra pudesse assim continuar. Um espírito desprendido mesmo. Por isso, esse tesoureiro disse: a má notícia é que, boa notícia, o dinheiro está no bolso de vocês. A má notícia é que eu não sei se vocês vão dar esse dinheiro para Deus, tá? Pergunta número 4. Como devemos lidar com o dinheiro baseado nos princípios bíblicos? Já que a lição é sobre mordomia e é sobre a retribuição, assim na vida, a pessoa tem toda uma vida de trabalho, Deus abençoa, a pessoa tem prosperidade, chega na velhice, a pessoa agora tem que ter a retribuição de tudo que ele trabalhou. A lição está tratando, logicamente, que a pessoa envelheceu, chega o momento de morrer. Então a pergunta é: você está preparado para morrer? E se você fosse morrer amanhã, você daria o que para Deus? Deixaria a sua família amparada ou desamparada? Por isso, a pergunta é: como devemos lidar com o dinheiro baseado nos princípios bíblicos? Vamos à resposta, está em 1 Timóteo 6,17. Paulo escrevendo a Timóteo dizia assim: manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, que não levantem o queixo, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para dela gozarmos. Ainda 1 Coríntios 4,18, Paulo escrevendo: não atentando nós nas coisas que se veem, mas naquelas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. O velho conceito: buscai primeiro o reino de Deus. Provérbios 30, verso 8, Salomão escrevendo: afasta de mim. Aliás, quem escreveu isso foi Agur, que era um servo de Salomão. Provérbios 30 foi escrito por Agur. Ele escreveu o seguinte: afasta de mim, Senhor, a vaidade e a palavra mentirosa. Não me des nem a pobreza nem a riqueza, mas apenas o meu pão de cada dia. Aí está a moderação no desejo da vida. Eclesiastes 5, verso 10, Salomão escrevendo: quem amar o dinheiro jamais se fartará dele, e quem amar a abundância nunca se fartará da renda. Também isso é vaidade. Então, para a pergunta: como devemos lidar com o dinheiro baseado nesses conceitos bíblicos? Resposta: não devemos colocar nossa esperança nas riquezas, mas em Deus, porque Deus nos dá tudo. Nossa atenção deve estar nas coisas eternas. Devemos nos contentar com o nosso pão de cada dia e não amar o dinheiro como se fosse um ídolo. Quem fica obcecado pelo dinheiro acaba virando escravo dele. Como disse um sábio no passado, que o dinheiro é um bom servo, mas é um mau patrão. Ele nos escraviza. Muitas loucuras já foram praticadas por causa do dinheiro, porque a cobiça não tem limites. Lembremos-nos sempre desse pensamento que diz: quem
se contenta com o pouco que tem. É mais feliz do que aquele que está sempre cobiçando, embora tenha tudo. A pessoa não tem muito, mas é contente. Essa pessoa é feliz. É possível que alguns aqui se lembrem do naufrágio daquele barco, o Batomushi, em 1988, na Baía da Guanabara. As pessoas compraram ingresso para assistir de perto os fogos de artifício no Réveillon, no final do ano. O barco cabia 74 pessoas, tinha 144. A ganância das pessoas colocou em risco a vida daquelas pessoas e centenas morreram por causa dessa imprudência. Foram para o fundo do mar e acabaram morrendo. Que pena que as pessoas sofreram, morreram por causa da ganância de algum. Por causa do dinheiro, mergulharam na eternidade. Com isso provocando grande consternação em todo o país no final de 1988, começo de 89. O dinheiro pode mudar nossa personalidade se nós nos apegarmos muito a ele. Muitos não se dão ofertas nenhuma para Deus, compatíveis com os seus ganhos. Como aquele homem que chegou em casa na hora do almoço e disse: pelo amor de Deus, que pregação, água com açúcar. Puxa vida, não tem outra pregação melhor? Não podia chamar uma pessoa melhor? O menino que viu o pai dando uma oferta disse: pai, também por R$2 eu queria o quê, pai? Quer dizer, o menino viu o pai dando só R$2 e sabia que ele podia dar mais. Então, é importante que as pessoas deixem a avareza de lado para contribuir com a causa do Senhor. Ou seja, tem pessoas que não têm espírito de missão. O evangelho só é pregado se houver recursos. Por isso, um pastor disse o seguinte: nós temos que olhar para o lado financeiro da obra do Senhor. Queira ou não queira, a água da vida é de graça, mas o balde que transporta tem que ser comprado. Então, nós podemos falar do reino de Deus, mas isso sempre custa alguma coisa. Claro que sim, se você vai fazer uma pregação numa cidade, tem que alugar um salão, tem que gastar. Então, sempre tem a despesa de combustível, de locomoção, tem que trazer um conjunto, tudo isso são despesas. Tem que comprar coisas para a manutenção da igreja, tudo isso envolve dinheiro, queiramos ou não. Então, não adianta fechar os olhos. Por isso, é importante nós deixarmos o pensamento de avareza para colocarmos recursos nas mãos do Senhor. Tem gente que quer fazer isso na hora da morte. É chamado caridade no leito de morte. A pessoa quer contribuir naquele momento. Isso é perigoso, porque a mente pode falhar, a voz pode não sair, a pessoa pode desmaiar e não voltar mais a entrar em coma. Pronto, perdeu a oportunidade de estar assim fazendo uma doação para a obra do Senhor. Ellen White escreveu uma coisa muito pesada no livro Testemunho para a Igreja, volume 5, página 130. Ela escreveu o seguinte: eu vi que muitos sonegam a causa de Deus enquanto estão vivos, acalmando assim a consciência com a ideia de que serão caridosos na hora da morte. Dificilmente ousam exercer a fé e a confiança em Deus para dar qualquer coisa enquanto estão sadios e vivem. Essa caridade no leito de morte, no entanto, não é o que Deus exige dos seus seguidores. Essa caridade não pode desculpar o egoísmo de uma vida inteira. É bem preocupante. Então, por isso que a lição de hoje é caridade no leito de morte. É melhor a pessoa se programar para dar sempre algo para a causa do Senhor. E olha, Deus multiplica, hein? Queira ou não, Deus multiplica. Eu conheço um senhor que tem uma agência de automóvel, ele não é crente. Eu passei por lá e disse: seu Gilberto, eu dou meu dízimo fiel e eu dou uma oferta para a igreja. Ele disse: eu nunca deixei de vender 20, 30 carros por mês. Todo dia eu vendo um carro. Eu sou um homem abençoado. Falei, que coisa interessante. Uma pessoa nem crente mas ele leva o dízimo dele ali na casa do Senhor, porque diz: isso pertence a Deus. Isso é consciência. E quando tem qualquer campanha, as pessoas passam lá, ele faz uma contribuição de coração. Não tem dó. Porque ele diz: Deus me deu, Deus merece receber. Deus te abençoe. Possamos juntos ter uma consciência plena de que caridade no leito de morte é muito perigoso. É melhor a gente contribuir enquanto estamos saudáveis. Obrigado, Senhor, pela lição de hoje. Nos abençoe com o teu poder. Nos dê consciência plena de fazermos essa verdade prática em nossa vida. Em nome de Jesus, amém. Beijo no coração. Feliz quarta-feira. Deus te abençoe. Amém.